Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 13, a palavra de Deus nos fala sobre a importância do arrependimento para que não venhamos perecer. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da advertência de Jesus em relação ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora, no capítulo 13, a palavra de Deus nos fala assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Nesse momento, Jesus, diante das pessoas que estavam falando desses galileus, dessas pessoas que haviam morrido, e Pilatos havia feito tal crueldade, misturar o seu sangue com os seus sacrifícios. Jesus responde a essas pessoas que estavam pensando que aconteceu isso por essas pessoas serem mais pecadores do que todos os galileus, por essas pessoas serem mais pecadoras do que todos os galileus. Mas Jesus fala no versículo 3: Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui nós temos esse relato do dono da vida falando sobre a morte dessas pessoas. Independente da forma que as pessoas morrerem, seja por uma torre cair em cima e matar, seja por um acidente, seja por um incêndio, seja qual for a forma que a pessoa morrer, se não houver arrependimento no seu coração, se não nos arrependermos, independente da morte que a gente venha a sofrer, todos de igual modo pereceremos. Se não nos arrependermos, independente da morte que a gente enfrente, nós pereceremos. É necessário o arrependimento para que nós não venhamos perecer. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para não perecer, é necessário crer no Senhor Jesus. E crendo no Senhor Jesus, nós nos arrependeremos dos nossos pecados. Se não houver esse sentimento em nosso coração, nós pereceremos, independente da morte que a gente sofra. Que venhamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, Jesus profere a parábola da figueira infrutífera e ele fala: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Nessa parábola, Jesus nos mostra a conduta de Israel, que devia dar frutos, mas não dava. E o Senhor Jesus, com muita misericórdia, ele intercede por Israel diante do Pai, para que a figueira não fosse cortada, mas ele iria para que deixasse a figueira por mais um tempo, até que ele escavasse em redor
e colocasse ali esterco, né, como adubo, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aqui o Senhor Jesus nos mostra a sua grande misericórdia para que Israel não fosse cortado, mas que desse mais uma oportunidade, que fosse dada mais uma oportunidade a Israel, para que assim ela tivesse mais uma oportunidade de dar frutos. E podemos também aplicar ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Se nós não dermos frutos, nós seremos cortados. Todavia, o Senhor Jesus nos dá mais uma oportunidade no dia de hoje, para que nós venhamos repensar nossas atitudes. Nós venhamos deixar que Ele escave em nosso coração e tire tudo aquilo que não provém do Senhor. E nos dê os nutrientes necessários para que nós venhamos crescer na sua presença, para que nós venhamos frutificar. Pois todo aquele que não dá fruto na presença do Senhor será cortado. Todavia o Senhor é misericordioso, e a cada dia que Ele nos dá de vida é uma nova oportunidade para que nós venhamos frutificar. Nós venhamos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor, e a palavra fazer aquilo que só ela pode fazer. E assim, no tempo oportuno, nós darmos o fruto que o Senhor é digno, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala que Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. E por conta desse espírito de enfermidade, ela andava curvada e não podia de algum modo endireitar-se. E Jesus, vendo essa mulher, ele chamou ela a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ele colocou as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Mas o príncipe da sinagoga, tomando a palavra, indignado porque Jesus curava no sábado, ele disse à multidão que no sábado não viesse para ser curada, mas nos outros dias da semana. E Jesus, com muita autoridade, responde a esse homem: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O Senhor Jesus deixa bem claro o princípio do sábado, que não era uma tradição humana, mas era o princípio do amor de Deus pelo seu povo, o descanso de Deus para o seu povo. Eles haviam se esquecido desse princípio, pois davam atenção aos seus animais, cuidavam dos seus animais no dia de sábado. E uma pessoa não poderia ser curada no dia de sábado? Que possamos meditar nessa palavra, que não venhamos cair, né, na tentação de seguir mais a tradição humana do que a palavra do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos mostra o Senhor Jesus comparando o reino de Deus com um grão de mostarda, que foi lançado na horta e cresceu e se tornou uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E também comparou ao fermento de uma mulher, que uma mulher coloca e esconde esse fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo leveda. Por mais que muitas vezes pareça pouco, por mais que muitas vezes pareça apenas uma sementinha pequena, a palavra do Senhor sendo lançada diante da multidão, diante das pessoas. Se ela encontrar um coração aberto, ela dará o seu fruto. Ela crescerá e se tornará uma grande árvore, aonde muitas pessoas serão abençoadas por meio da transformação de uma vida. Que possamos meditar nessa palavra. Nunca foi quantidade, mas sim qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, o Senhor Jesus, ele percorre as cidades e as aldeias ensinando,
e indo em direção a Jerusalém, indo em direção ao Calvário. A Jesus exorta diante de alguém que chega até ele e fala: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O que nos separa do Senhor é a iniquidade, é a prática do pecado a cada dia. Pois assim como esse capítulo começou dizendo da importância do arrependimento, mais uma vez aqui nós vemos a importância do arrependimento a cada dia. Se nós não largarmos o pecado, se nós não nos arrependermos das práticas pecaminosas que temos no nosso dia a dia, e nos arrependermos diante do Senhor com choro, com lágrimas, com súplicas de um coração quebrantado e contrito, nós podemos perder a nossa salvação e perderemos se não tivermos esse arrependimento em nossa vida. Aqui nós vemos pessoas dizendo que haviam comido e bebido na sua presença e que ele havia ensinado nas suas ruas, mas ele dirá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Que possamos vigiar, para que não venhamos ouvir isso da parte do Senhor naquele grande dia. Para finalizar o capítulo, diante de Jerusalém, que apedrejava os profetas, que matava todos aqueles que, muitos que foram enviados até ela pelo Senhor. O Senhor Jesus fala no versículo 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Não venhamos rejeitar a palavra do Senhor, assim como Jerusalém, assim como o povo de Israel muitas vezes rejeitou e teve a sua paga, teve a sua recompensa por conta disso. Que possamos meditar nessa palavra, sermos fiéis ao Senhor e termos um coração contrito, arrependido e quebrantado diante do Senhor, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, assim como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 14, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Medite nessa palavra, guarde seu coração e assim tenha uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.